tarde. Vamos, então, à última palestra do dia. O tema escolhido foi proteção contra incêndio em patrimônio histórico-cultural. Vou rapidamente justificar a razão disso para os que não estão muito atentos a esse assunto, né? Em função dos recentes incêndios que nós tivemos, um deles já foi citado hoje de manhã, né? E a ideia é discutir um pouquinho essa questão, fazer algumas reflexões sobre essa posição do que é a proteção ao patrimônio histórico-cultural aqui no Brasil, né? Bom, a proteção contra incêndio, a gente já falou, várias pessoas já comentaram sobre esse assunto. Se alguém puder apagar a luz aqui do palco, atenção. Não, é que tem uma pessoa controlando, mas eu não sei onde está. Bom, aqui também dá, acho. Como já foi falado hoje na parte da manhã, né, temos, essencialmente, na normativa nossa, gostaríamos de ter, né, essencialmente, temos a questão do controle ou da proteção das pessoas, como uma primeira medida prioritária, né? Além disso, né, quando a gente fala de proteção de patrimônio histórico-cultural, a gente está falando de outras coisas além da proteção às pessoas, né? Que é a proteção de objetos e bens do próprio acervo, que pode estar abrigado dentro de uma edificação. Às vezes, também a proteção de informações abrigadas em algum local, né? O próprio edifício em si, né, pelo valor que ele tem para a sociedade, ele também precisa ter alguma proteção a mais, e, eventualmente, também os danos ao meio ambiente é uma questão que o professor Cajati também falou um pouco, né? É uma questão que a gente precisaria considerar, né? E quando eu falo sobre proteção de patrimônio histórico-cultural para as pessoas ligadas à área de patrimônio, a gente tenta sensibilizá-los, né? Porque o incêndio ele tem um efeito devastador sobre o acervo, principalmente, né? Eu sempre falo que o acervo pode ser molhado, acervo molhado pode ser recuperado, né? Acervo infestado pode ser recuperado, né? Mas acervo queimado a gente não recupera, né? Então, esse é o efeito do incêndio sobre objetos, né? O patrimônio como um todo. Então, isso é um item bastante importante a ser enfatizado, porque realmente não há como, muito dificilmente a gente recupera acervo, a menos dos objetos incombustíveis, né? Tudo que queima, né? A gente não tem como reconstruí-los de uma forma tão ou mantê-los, né? Garantir a originalidade daquele objeto, né? E o incêndio ele está presente na sociedade, independentemente das condições socioculturais, políticas ou geográficas, né? O incêndio ocorre para pobre, ocorre para rico, ocorre aqui, ocorre no Polo Sul, no Polo Norte, em qualquer lugar, né? Ele não tem essa distinção, né? E as perdas e danos, como já dissemos, né, podem ser irrecuperáveis, né? A gente conhece bem essa estrutura na segurança contra incêndio, onde a gente normalmente fala em medidas de prevenção, né, e medidas de proteção contra incêndio, né, dos quais as medidas de prevenção, dentre elas, né, a gente tem a educação ao público e também a questão do gerenciamento da segurança contra incêndios nos próprios edifícios, né? São questões importantes que a gente precisa enfatizar, principalmente quando a gente fala sobre edifícios, também edifícios que abrigam acervos ou que têm também uma importância histórico-cultural, né? E, do outro lado, nós temos as medidas de proteção, né, as medidas de proteção passiva, medidas de proteção ativa, que são aquelas que a gente já conhece dentro do nosso métier de segurança contra incêndio, né? Tudo isso repassando por alguns casos que nós tivemos de incêndio com perda de patrimônio, né? Esse é um incêndio que aconteceu em 1978 no edifício moderno, como este aqui, né, em concreto armado, do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Esse incêndio ele foi bastante intenso,
E aqui, na verdade, está um resuminho, mas é um resuminho dado num jornal, onde ele fala que o incêndio, então, ele consumiu 200 obras de uma exposição de um artista uruguaio chamado Torres Garcia, porque, pelo que eu soube, praticamente boa parte das obras que ele tinha dessa autoria, desse artista, foi destruída nesse incêndio, né? 1.000 peças do acervo, né? Além de também prejudicar o próprio prestígio, né, dos museus brasileiros frente ao mundo. Então, isso levou, inclusive, a um prejuízo maior, que foi, o Brasil ficou de molho uns 20 anos, ninguém mais emprestava nada para o Brasil, em termos de obras de arte para exposições, por 20 anos. Por quê? Porque, bom, vou emprestar uma obra de arte ali, e se tiver um incêndio, vou perder aquela obra. Você imagina o risco, né? Por mais que você coloque um seguro, essas obras de arte, quando elas viajam, elas são seguradas, né? Mas, de novo, né? Segurar e depois acabou, perdeu a obra, não tem como reavê-la, né? Então, foi um prejuízo que vai além do próprio incêndio, né? E, para lembrar que isso não ocorre só aqui, né, ocorre no mundo todo, né. Esse foi um incêndio que aconteceu no Castelo de Windsor, que não é um museu, mas é um edifício histórico, né, um castelo da realeza inglesa, repleta de acervo, né. Um incêndio bastante intenso, que levou a uma perda muito grande. Aqui, só para mostrar uma questão que também a gente faz muito pouco aqui no Brasil, que é avaliar o custo, as perdas, né? Então, aqui foi avaliado um custo de restauro de 5 anos do edifício, porque o acervo, como vocês podem ver ali, né, o acervo já queimou, não tem mais, né? O que sobrou é a casca, é o edifício, né? Então, foi um custo de restauro de 30 milhões de libras na época, 59,2 milhões de dólares, envolvendo mais de 200 empresas, 4.000 pessoas envolvidas na recuperação. Bom, pode ter movimentado bem a economia, né? No entanto, é uma perda muito grande, que não é qualquer estrutura que consegue fazer essa recuperação, né? Nós tivemos vários outros incêndios. Uma das questões que a gente precisa tomar muito cuidado, aí acho que envolve profissionais que trabalham na área de instalações e recuperação de edifícios, e no nosso caso também, instalações prediais e segurança contra o incêndio, saber que uma das vulnerabilidades, uma das situações de vulnerabilidade que existem para o incêndio é a situação de onde você está fazendo um restauro, uma obra na edificação. A obra, um edifício em obra, né, ele gera uma série de vulnerabilidades, né? Então, é um momento que pode acontecer problemas que você não espera que ocorra num edifício normal. Então, trabalhos de solda, por exemplo, trabalhos de manutenção, podem gerar mais riscos de incêndio, riscos externos que vêm dentro da edificação, né? E, nesse caso, foi um trabalho de descupinização final. Esse edifício estava sendo restaurado, não sei se dá para ver, tem uns andaimes na frente da fachada, porque ele estava num processo final de recuperação, de restauro, né, em Minas e Mariana, e houve então, um descuido num trabalho de descupinização dentro do edifício, né? E, com isso, o produto que estava sendo usado era inflamável, gerou um incêndio, um início de incêndio, né? Vocês terem uma ideia, o que dá para ver. Obrigada. O que dá para ver aqui é o teto, né, restaurado, a parte interna, e aqui esse branquinho é o céu, é o sol, na verdade, né, o que sobrou, quer dizer, caiu toda essa parte, né, do telhado em função desse incêndio, né. Então, aqui houve uma série de dificuldades. Mariana não tinha corpo de bombeiros, né, então o corpo de bombeiros tinha que vir, se eu não me engano, de Ouro Preto, né? Então, isso também gera um outro problema, né? Falta de infraestrutura para lidar com essas situações em cidades históricas, é um outro problema que nós temos, né? Esse incêndio ocorreu aqui, no nosso campus, na Escola de Comunicações e Artes, onde eles guardavam um acervo de filmes de telenovela únicas no Brasil, né? O bombeiro, não sei se tem alguém aqui que combateu esse incêndio, né? Atendeu esse incêndio. O incêndio ocorreu nessa parte de cima. A dificuldade aqui foi que esse edifício tem uma fachada toda em cobogós, né? A gente não vê os vidros aqui, porque tem um quebra-sol,
né? Então, você jogava água, a água não ia para dentro, né? Ela batia na fachada, né? Escorria, não tinha como entrar. Aqui, uma série de mobiliários, mesas e cadeiras de concreto, bancos, jardim, também, que atrapalha a própria aproximação do Corpo de Bombeiros à fachada do edifício. Então, uma série de dificuldades, né? Que leva, então, a essa questão do incêndio não ter sido possível de combater de uma forma mais adequada, inclusive. Esse também é um edifício tombado pelo IPHAN, em Goiás, em Pirenópolis, foi restaurado em 1999, aqui ele está novinho. Em 2002, também houve um problema de incêndio. Aí, novamente, essa questão, quer dizer, restaura-se fisicamente o edifício, parece que aqui foi um descuido com uma parte elétrica do edifício, mas não dá para saber. No entanto, também houve uma grande perda, né? Só restaram as paredes externas em taipa, né? Isso também logo depois de um grande processo de restauro. O Centro Histórico de Ouro Preto ele está sempre ameaçado por uma série de razões, né, para ser retirado da lista da Unesco, né? E o incêndio dessa vez também ameaçou essa situação, essa retirada foi um incêndio que ocorreu bem na Praça Tiradentes, né, num dos casarões. O casarão tombado, assim como toda a área, né? Aqui também o próprio Corpo de Bombeiros teve dificuldade de acesso. O incêndio foi muito rápido. Essas fotos foram tiradas por um aluno da FAO, que foi meu aluno de iniciação científica. Por um acaso, ele estava em Ouro Preto naquele dia, e conseguiu tirar as fotos, mas olha a sequência e a rapidez com que o incêndio se propaga, né? Em poucos minutos, ele destruiu essa edificação, né? Então, tudo isso leva a essa questão realmente da preocupação maior, né, com esse patrimônio, que prejudica não só a edificação, mas também todo o contexto histórico-cultural, né, da cidade e de um país, né. O Centro Cultural São Paulo pegou fogo em 2007. Esse eles não tiveram culpa, né, foi um balão. Algo mais difícil de a gente ver ultimamente, né, mas de tempos em tempos ocorrem, né. Então, um balão caiu sobre a cobertura do Centro Cultural, né? E o Centro Cultural ele tem uma estrutura metálica, com vigas metálicas e fechamentos em telhas de fibrocimento, não é fibrocimento, é fibra de vidro, né? Aquelas translúcidas para iluminação zenital. E foi nessas telhas que o fogo pegou, o balão caiu sobre ela e ignizou, né? E o prejuízo não foi tão grande, mas houve também uma questão do próprio combate e a água que entrou dentro do local, dando algum prejuízo nessa edificação. E aí, lembrando, essa aqui é uma foto que encontrei no jornal, em 2008. Vocês sabem o que é isso? São livros secando. Esses livros eles foram molhados numa biblioteca numa universidade na Suíça, pelo acionamento dos chuveiros automáticos. Teve um princípio de incêndio, os chuveiros automáticos foram acionados, né? E aí ele controlou o incêndio, mas também ele molhou uma parte dos livros, né? E aqui é um processo de secagem desses livros, a perder de vista, né? Tem livros aí secando. Um pouco para lembrar que isso ainda é melhor do que a queima dos livros, né? Então, tirar um pouco essa coisa, isso eu tento fazer sempre com quem lida com o acervo, né? Falar, melhor molhar e você poder recuperar um molhado do que você queimar, né? Porque isso é possível de se fazer, né? E incêndios eles acontecem não só em instituições públicas, a maioria deles infelizmente, mas também em situações privadas, né? Esse é o irmão do Hélio Oiticica, que é um grande artista contemporâneo, falecido. Boa parte da coleção dele estava na casa do irmão. Diz ele que tinha um sistema de proteção contra incêndio, mas não sei o que aconteceu, que não foi acionado, não funcionou, e perdeu-se 90% do que estava armazenado pela família, guardado de obras do Hélio Oiticica, né? Então, são perdas aí. A gente tem perdas também na área científica, né? O Instituto Butantan, vocês lembram também que teve um incêndio em 2010, né? Esses são recordes de jornais que mostram a vulnerabilidade dos acervos zoológicos, né, que são chamados. Qual é a característica do acervo zoológico?
Aqui também, inclusive, mostra um princípio de incêndio que eu, inclusive, fui ver esse incêndio no Museu Goethe, que é o Museu do Pará, um museu riquíssimo em peças do acervo da floresta amazônica, né, nem desde a cultura indígena até as questões de fauna e flora, né, muito rico esse museu. E ele teve também um problema de incêndio, né, no acervo. E isso. E que é um museu de zoologia? Vocês já entraram no museu de zoologia? O que vocês acham que tem nesses vidrinhos todos? Álcool. Né? É diluído em água, tem uma porcentagem de álcool com água, mas são vidros e vidros e vidros de conservação dos animais, né, em álcool. Desde peixes, tem de tudo, inseto, cobras e assim vai, répteis. Né? E esse álcool precisa ser reposto, de tempos em tempos, porque o álcool evapora. Né? Mesmo fechadinho, de tempos em tempos eles têm que repor. Por isso, eles mantêm depósitos de álcool, para repor o álcool em cada uma dessas vasilhas aqui, né, em todas essas estantes, precisam ser repostos de tempo em tempo. Né. Então, tem uma quantidade de material inflamável em altíssimo grau, né, e a questão é como a gente pensa essa questão, né, relacionada a um outro tipo de problema que eles têm muito. Opa, desculpe. Nesses locais, que os museus de zoologia são normalmente museus de pesquisa, onde as pessoas vão lá para fazer, não só, aqui, por exemplo, não é para exposição, né? São locais onde você armazena o material para pesquisa, então muitos materiais são manipulados. Aí você tem a questão da manipulação junto a um local de guarda de um acervo. Né? Então, aqui tem um laboratório, um balcão aqui, laboratórios onde você vai fazer a manipulação, tirar o álcool, pôr o álcool, limpar. Né? Então, uma condição de uso bastante complicada em termos de risco para a gente. Né? Esse museu de zoologia, inclusive, está num prédio tombado, o que acaba gerando mais um problema, né? Um plus para se pensar, como você adequa um edifício antigo, né? Com as condições precárias, segurança contra incêndio, saídas obstruídas, aí vai, né? Para a gente conseguir... Cientistas são loucos, né? São malucos, fazem de tudo pelo acervo, tudo pela pesquisa e esquecem da própria segurança, a vida. Né? Então, temos esses problemas. Esse do arquivo público também é um incêndio que aconteceu aqui no estado de São Paulo, um princípio de incêndio que foi controlado, e, nesse caso, temos um bom resultado, que é um final feliz, né, que foi a construção de um investimento grande num edifício adequado para a conservação desse arquivo público. Né? Então, são poucos os casos como esses de um edifício exemplar que foi construído exatamente para esse uso, né, com os cuidados devidos para a proteção do acervo, né, diminuindo, então, o trabalho do próprio bombeiro, mas também dando condições de um projeto adequado. Como eu disse, o incêndio acontece em qualquer lugar do Brasil, do Brasil não, do mundo, né, do planeta. Esse incêndio é um que ocorreu lá na base brasileira na Antártida, e um problema aqui também que temos é que existiam vários projetos de pesquisa em andamento lá, né, com dados colhidos naquela região, né, que foram perdidos em função desse incêndio. Assim como do Butantan aqui, no Instituto Butantan, foram dezenas e dezenas de mestrados, doutorados perdidos em função da perda do acervo, que a pesquisa era só em cima do acervo. Né? Memorial da América Latina já falamos. De novo, a gente lembra das dificuldades de combate, em função do tipo de arquitetura e dos sistemas que existem até para acesso, né? E quanto isso pode dificultar. E, no caso aqui, a gente teve até problema com o bombeiro que passou mal por causa da fumaça, né, muito intensa. Né? E assim vai. Né? Vamos passar rapidinho, já está terminando. Esse é um incêndio que ocorreu recentemente também no Liceu de Artes e Ofícios, um centro cultural num galpão antigo também, né? Onde se perdeu, então, todo o material de exposição que mostrava o trabalho desenvolvido pelo Liceu de Artes e Ofícios durante o século, ao longo do século, da primeira metade do século passado, né, que era o desenvolvimento de mobiliário, de materiais de decoração e tal. Né? Então, aqui você vê o estrago, né,
sobre os elementos que estavam no interior dessa edificação. Bom, outro, só para vocês ficarem um pouquinho mais assustados, nós tivemos um incêndio aqui nesse edifício. É um edifício moderno, mas ele é tombado pelo patrimônio estadual, né, pelo CONDEFAT, né, como sendo uma estrutura, uma arquitetura significativa do modernismo brasileiro, né, e esse incêndio ocorreu exatamente também num período de obras de restauro da cobertura do edifício. Esse edifício teve uma obra de restauro que durou praticamente 3 anos, né, para restauro da cobertura. E nesse caso aqui, existia uma tela de proteção da obra que estava sendo feita na cobertura, e o incêndio foi na instalação elétrica de encontro com essa tela, que normalmente não está lá, né? Essa tela foi colocada para a proteção dos usuários aqui embaixo, e a instalação elétrica estava bastante precária, ela estava na lista de coisas a serem reformadas após o término da cobertura, da reforma da cobertura, mas o incêndio resolveu ocorrer antes, né? Então pegou fogo nessa própria tela de proteção e danificou uma série de... Já está limpo, mas uma série de computadores que estavam aqui embaixo, né? E, com isso, nós tivemos que interditar as salas de aula. Então, foi um processo bastante complicado também para a FAU, porque nós tivemos que tirar todos os alunos de todas as salas de aula e procurar outros lugares para dar aula na universidade, no meio do semestre. Foi uma confusão danada. Então, a gente tem essas consequências, né, também nesses casos, né. O mais célebre caso recente é o do incêndio na Estação da Luz, né, do qual a gente tem aqui um incêndio que ocorreu em 1946, muito parecido, né, no mesmo pedaço, né, da estação, que gerou uma série de danos aí à estrutura do edifício, sobraram as paredes somente. E aqui o incêndio de 2015, também já foi comentado, né, que consumiu a estrutura da cobertura, começou lá no 2º piso, né, se estendeu, e ela só parou por causa de uma compartimentação, né, que chegou até a torre, começou do lado esquerdo aqui, e chegou até aqui, tem uma torre, né, de relógio, e aqui uma parede de compartimentação que impediu que o fogo se propagasse para o outro lado. Isso é exatamente o que aconteceu em 1946. Também o incêndio começou aqui, o fogo se propagou até essa barreira, né, daí mostrando a efetividade da compartimentação, né, que é um dos itens importantes que a gente tem, né, na segurança contra incêndio. Nesse caso, os danos, além dos danos ao edifício, porque, vocês todos sabem, né, o acervo, nesse caso, era um acervo digital, então não se perdeu. O que houve foi uma perda material dos equipamentos, né, projetores, computadores, coisas desse tipo, mas o acervo mesmo não foi perdido, porém, o dano foi muito grande no próprio edifício, né, que ele já tinha sido reconstruído depois de 1946 e está em obras novamente está sendo reerguido, né, para voltar à sua função, né. Outro dano indireto foi que a própria Estação da Luz teve que ser interditada, né? Então, imagina a cidade de São Paulo sem Estação da Luz por 2 semanas, né? Então, um dano maior à própria população pela falta de acesso ao uso de uma infraestrutura urbana que já é precária na cidade de São Paulo, que ficou mais precária ainda, né? Então, os danos vão se multiplicando, né? E, na semana passada, eu estive numa outra palestra, da qual eu vou falar, um evento, que encontrei o responsável pela segurança da Pinacoteca. E ele afirmou que ele teve que fazer uma proteção dessa área, porque a radiação aqui era razoável, considerável. Essa radiação estava ameaçando pegar fogo nas árvores da praça, e da praça passar o fogo para a própria Pinacoteca, que é um outro edifício tombado e com muito acervo importante, né, para o Brasil. Então, o dano aqui também ele fez um trabalho preventivo, né, de molhar as copas das árvores e resfriar essa área para que o incêndio não viesse para a Pinacoteca. Então, outra coisa que eu não sabia, mas uma ação que também foi tomada
no sentido de prevenir que o incêndio fosse se propagar. E esse é o último dessa sequência. Tivemos esse incêndio na Cinemateca Brasileira, que é aqui em São Paulo, na Vila Mariana, que é um antigo edifício do Matadouro, né? Um edifício tombado. O incêndio não foi aqui, foi num depósito de filmes de nitrato de celulose. Isso é famoso, né? Nitrato de celulose é um material que é quase de autocombustão, né? Dependendo da temperatura que ele chega, ele se autoigniza, e parece que foi isso que aconteceu. E pegou fogo, então, esse galpãozinho de 80 metros quadrados, ele é compartimentado em 4 partes, e destruiu-se, então, 1/4 desse galpão, né, com esse material, que filmes originais foram perdidos. O que se alega aqui é que, apesar dos originais terem sido perdidos, eles tinham as cópias desses filmes em uma mídia mais adequada, então, mais segura, né. Então, a gente tem aí perdas dos vários tipos, né, onde a gente vê uma deficiência muito grande, né, na proteção contra incêndio desses tipos de edifício, por uma série de deficiências de gerenciamento, principalmente, mas também da estrutura que nós temos, por serem, grande parte deles, edifícios antigos, né? Tem a questão da discussão sobre como protegemos edifícios existentes, nesse caso, edifícios ainda com restrição a intervenções, né? Não podemos fazer grandes intervenções drásticas, precisamos ter uma condição de intervenção que não venha a perder o valor histórico do próprio edifício, né? Aqui, uma foto do British Museum, acho que o professor Toreiro também mostrou, né, uma foto parecida com essa, né, que mostra no museu a parte nova e a parte antiga, né? Essa parte aqui é a parte antiga do museu, e no meio dele foi construído uma cobertura, um átrio, né, com um edifício novo no centro dele, né? E a preocupação aqui foi, né, que perigo isso aqui poderia oferecer, ou vice-versa. Se o incêndio ocorre aqui, o que pode acontecer aqui, e vice-versa. Além de ser uma grande área de reunião de público, né, as pessoas se aglomeram aqui, né, como que seria essa segurança, né? Quando eu fui visitar, essa foto é minha, quando eu fui visitar, eu não percebi nada assim demais, né? Mas quando a gente vai ver alguma coisa, por um acaso eu achei um catálogo de cortina corta-fogo de uma empresa, em que eu vi, eu falei, nossa, eu conheço isso aqui, né? E aí o que eu fui entender que esse vão aqui, por exemplo, né, tinha uma cortina corta-fogo embutida, que ninguém percebe que está lá, né? Ela não faz nenhum mal em termos de visualização, aparência, mas ela está lá e ela vai eventualmente funcionar para uma situação de emergência, fazendo a proteção desse elemento, né? Como o próprio professor Toreiro já falou, né, isso aqui faz parte de uma avaliação que se faz de segurança contra incêndio de uma forma mais ponderada, mais inteligente, né, com base no desempenho, e não, talvez isso não seria possível se fosse uma norma prescritiva, né. Isso aqui é só para mostrar a cortina, né. E uma outra coisa, isso eu consegui ver no próprio British Museum também. Por um acaso, eu achei uma porta semi-aberta, porque aqui eu também não perceberia se eu não tivesse semi-aberta, né? Todas as passagens, o museu é totalmente compartimentado em áreas também, e em todas essas passagens, grandes portas, no fundo, ela tem também a gente chama de fire shutter, né? É uma porta corta-fogo de correr, metálica, né, que ela também está instalada. Por um acaso aqui, não sei se por algum defeito, ela estava semi-aberta, né, e aí semi-fechada, né. Aí que eu pude identificar. As pessoas normalmente nem olham, né, vão passando aqui, mas a gente acaba anotando esse tipo de situação, e aqui está escrito, é uma porta, uma fire shutter, uma porta automática, de fechamento automático, né, vinculada, então, a uma situação de emergência, então, esse fechamento desses compartimentos para evitar a propagação do fogo e grandes danos a um grande museu de grandes áreas, né. Então, para lembrar que essas coisas existem, é possível fazer, a tecnologia está para isso, né. O que a gente precisa é aprender a incorporar essas questões também nos nossos edifícios e, eventualmente, nas normas, né. Existem algumas normas de referência, aqui vou citar duas. Uma norma de referência estrangeira que eu achei foi uma norma britânica, 5454/2012, que é um guia
para a proteção de materiais de arquivo e museus, né, de locais de depósito, né, em que ele fala sobre todos os cuidados e também aqui no final, além de falar sobre os cuidados com o acervo, ele põe aqui a necessidade de ter sistemas de proteção e de prevenção contra incêndio nesses locais, né. Então, é um guia interessante sobre isso. O outro conjunto são as normas NFPA, que todos já conhecem, né. Tem 2 normas que tratam do assunto, um para edifícios históricos e outro para museus, bibliotecas e igrejas, né, que são áreas de reunião de público, que também tem uma série de dicas sobre prevenção contra incêndio, e também, não só das pessoas, mas a proteção desses edifícios e instituições, né. E eu encontrei também, na Europa, acho que nesse ponto eles têm uma organização, e a comunidade europeia, de certa forma, trabalha proativamente para essas questões também. Então, eu encontrei um relatório, esse é um relatório um pouco antigo, de 2005, tentei achar alguma coisa mais nova, mas não consegui, que fala sobre como os vários países da Europa lidam com o sistema regulatório em relação à proteção de propriedades culturais e históricas, né? Isso é uma questão que talvez a gente precise estudar melhor aqui no Brasil. A gente sabe que temos uma instrução técnica no Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, que fala um pouquinho sobre essa questão, mas ela também, eu acho que ela podia ser melhorada, né? Porque a gente precisa ter, efetivamente, soluções e maneiras de lidar com a questão, né, que vai além da regulamentação de proteção às pessoas, né. Possivelmente, isso tem que ser visto de uma forma um pouco mais abrangente e não tão específica, né. Eu achei também um site específico sobre risco de incêndio em propriedades culturais, né, que mostra uma série de situações de incêndios que ele tem um update, é interessante esse site, porque ele faz uma atualização dos incêndios, principalmente na Europa, na Norte América, mas vários incêndios que estão ocorrendo diariamente, né. Então, ele é interessante porque a gente vê informações de coisas que vêm ocorrendo. Aqui, inclusive, o primeiro que está aqui é um incêndio numa igreja em Manhattan, do século XIX, que ocorreu aí recentemente. Então, ele coloca essas informações recentes e atualizadas, né? A gente consegue saber o que está acontecendo no mundo nessa área, né? Bom, e, por outro lado, e falando de tecnologia, né, que não querendo fazer propaganda, mas só para lembrar que o mercado internacional já está voltado para essa questão, né? Então, existem várias empresas e fabricantes de produtos, né, fornecedores de produtos que estão preparados para essa questão. Então, por exemplo, essa aqui, né, ela fala em sistemas de proteção para futuras gerações, proteger o patrimônio para futuras gerações. Basicamente, ele está falando de sistemas de water mist. Eu não sei como que fala em português, água nebulizada, é water mist mesmo? Eu não sei a diferença de água nebulizada e water mist, depois vocês me explicam, mas é water mist, né? Então, ele defende o water mist como uma das soluções que podem ser usadas. Tem aquela questão do pouco uso da água, né, de forma mais efetiva. Então, tecnologias avançadas que estão sendo utilizadas, né? Esses estudos, pelo que eu entendi, eles têm praticamente uns 15 anos para cá, tem sido estudado muito, discutida essa questão na ISO, em outros fóruns de discussão de proteção de patrimônio cultural a incêndios, né? E ele meio que consagrou o uso do water mist como uma das soluções para edifícios históricos culturais. Outro, a própria Siemens, que tem vários sistemas de proteção contra incêndio, também fala. São catálogos, né? Vocês podem encontrar esses catálogos na internet, são super interessantes, que mostram vários exemplos de execuções de implementações de sistemas adaptados a edifícios tombados, a museus e outros edifícios de interesse, né? Bom, só para lembrar, é uma questão que se discutiu aqui também, né? A gente precisa entender também do nosso próprio sistema construtivo, da nossa própria condição, para saber o que de melhor a gente pode empregar como solução, né? Então, essa questão, só para trazer um exemplo totalmente fora, né? Essa é uma vila no Japão,
onde tem um sistema construtivo muito antigo, tombado pela Unesco, né, numa área que eles chamam de Alpes japoneses, é uma área que neva muito, né, tem um clima bastante fresco, né. É uma vila inteira, quase uma cidade, toda tombada por causa desse tipo de construção, né, que vocês imaginam de que é, né, essa construção. Ela é uma construção de madeira e palha, né. Isso aqui é uma renovação do telhado. Esse telhado ele precisa ser reconstruído, trocado a cada 5 anos. Imagina o trabalho que é isso, né? Trocar o telhado a cada 5 anos, porque a palha ela não aguenta mais do que isso, né? A estrutura de madeira se conserva, mas existe então, é só material combustível, né? Tudo ali queima, né? E aí, o sistema de proteção, esse é famosíssimo, essa foto é famosíssima, que as fotos desse tipo são muito famosas no Japão, porque demonstram, inclusive, o teste do sistema de proteção contra incêndio, que é urbano, né? Não é uma proteção contra incêndio do edifício em si, no edifício, mas é um sistema de proteção. A solução que eles acharam é uma proteção urbana, né? Com uma cobertura de hidrantes ou outro sistema, que eu não sei exatamente o que é, não tive condições de descobrir, mas é uma espécie de hidrante, né? Que tem ali grande cobertura de área para proteger esses edifícios. Anualmente existe um teste feito, então isso vira até cartão postal, né, pela situação interessante que ela gera, né. Então, mas é cultural, né, essa questão de como isso aqui não é bombeiro profissional, possivelmente são os próprios moradores das vilas que sabem têm o treinamento para fazer essa ação rapidamente numa situação de emergência. As pessoas cuidando do seu próprio patrimônio, né. Uma outra coisa interessante no Japão é isso aqui. Olha o tamanho desse carro. Por quê? Cidades históricas são muito estreitas, né? Estava falando de Ouro Preto. Né? Ouro Preto, por exemplo, também tem um grande problema. Né? Caminhão de bombeiro não consegue entrar em Ouro Preto. Não consegue trafegar em Ouro Preto, porque as ruas são muito acidentadas, estreitíssimas. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de bombeiro chegar para fazer o combate. Por isso que a gente fala da proteção na própria edificação. Mas, vendo essa dificuldade, o quanto a gente pode contar com bombeiro, né? No Japão, dependendo da cidade, o dimensionamento das questões, olha o carro do bombeiro. Adaptado às condições da cidade. Né? Uma outra coisa que a gente talvez tenha que pensar, né? Como que a gente pode ter unidades mais eficientes, né? Contando, eventualmente, nesse caso, com uma infraestrutura urbana também. Né? Se você não tiver hidrantes urbanos, isso aqui não adianta nada, né? Porque não tem água aqui. Né? Só tem o maquinário, o equipamento para atendimento das ocorrências. Né? Então, cidades onde há, e grande parte das cidades japonesas são muito densas, né? Esse tipo de equipamento existe, né? Para compatibilizar com as condições que eles têm. Aqui eu senti muito a necessidade de uma interação maior entre nós, né, que mexemos, que fazemos arquitetura, projetamos sistemas de segurança contra incêndio, né, fazemos a proteção, aprovamos projetos, né, com esse pessoal da área, né, porque essa aproximação é importante para um entendimento melhor, mútuo, né, porque, às vezes, uma imposição do nosso lado não é compreendida por eles, ou vice-versa, e isso gera uma situação de conflito e de crise que não resolve. Aí todo mundo fica, porque os arquitetos são chatos, ou porque, né, os museógrafos são chatos. Todos são chatos porque querem o melhor. Né? No entanto, essa integração é muito importante, né? E eu sugiro, quem for trabalhar nessa área, ou quem presta serviços para a área, em esses prédios específicos, né, que tenham uma paciência para entender melhor o contexto de tudo, a preocupação que eles têm, e ter também condições de argumentar para conseguir convencê-los da importância, né, dessas questões, que vão além, inclusive, né, porque é uma das questões que eles falam, não, o que o pessoal pergunta quando depois de um incêndio no museu ou qualquer tipo desse edifício? Qual a pergunta que o pessoal faz? A comunidade faz ou o repórter faz para vocês? Tinha AVCB? Não é isso? Tinha AVCB? Bom, eu falei, ter AVCB acho que é o mínimo, né? Mas não garante a segurança contra incêndio do acervo, e nem do edifício, né? Porque o propósito não é bem esse.
né? A intenção não é essa. Então, tem que haver, por isso, né, um entendimento melhor entre as partes para a gente conseguir vencer essas barreiras, né, e conseguir soluções apropriadas. E aí também entra a questão da importância de medidas alternativas, medidas de soluções que não sejam estritamente normativas, né, que não resolvem grande parte dos problemas nossos, principalmente edifícios tombados, né, e edifícios com acervos de diferentes tipos. Tem acervos dos mais variados possíveis, e cada um deles tem um cuidado especial no dia a dia e na segurança contra incêndio. Então, isso também precisa ser muito bem pensado para a gente conseguir... Eu vou já encerrar, né, para a gente conseguir que nossos edifícios tombados, os acervos, que abrigam acervos, sejam de utilidade para a gente, né. Uma das questões foi colocada isso. Não, mas se eu não posso mexer no edifício, como é que eu faço? Falei, não é que não pode mexer, né? A gente tem que conseguir usar esses edifícios. Para a gente conseguir usar os edifícios, a gente tem que saber que precisamos fazer adaptações adequadas para esse uso, né, que é um problema. Falei, não, o edifício é tombado, não posso fazer nada. Se ele não dá para fazer nada, ele não serve para a gente, né? Se ele não serve para a comunidade, para o nosso uso, para que ele está lá, então? Só para ser apreciado como uma escultura? Então, não é um edifício para ser utilizado, né? Então, a gente precisa romper essa barreira de que não podemos intervir nesses edifícios. Eles têm que ser adequados ao uso, ao nosso uso, né? Ao interesse da sociedade. Só para ter uma ideia, existem várias publicações, depois de vários incêndios que ocorreram de 10 anos para cá, né, a própria comunidade de segurança em museus, o pessoal que mexe com museus, eles produziram vários documentos exatamente para falar sobre esses assuntos. Então, existem vários deles são de acesso livre, né, para falar sobre segurança, planos de emergência em museus, que são assuntos muito importantes, né, e a nossa colaboração é importantíssima para também dar suporte a esse público, né, específico, né, que é o pessoal que trabalha com isso, né, com acervos e com edifícios tombados, né. Então, esse é só o meu recado de hoje. Obrigada.